Fala aí, galera do Fino, beleza? Meu nome é Ashley Letícia, eu tenho 22 anos, eu sou do interior de Minas Gerais e sou produtor de conteúdo adulto e estou aqui hoje na Fino pra gente bater um papo super legal. Eu sou conhecido como Monstro Mineiro, já literalmente esse nome foi dado pra mim através do meu público, né, dos meus fãs. E eu tenho aí já quase 8 anos de história, de carreira em relação, na verdade, ao exibicionismo, ao conteúdo adulto. Monstro Mineiro, na verdade, se tornou um alter ego, né, um alter ego meu, e foi dado pra mim através dos meus fãs, principalmente assim, pelo tamanho avantajado da coisa, que a gente já sabe, mas também pela tamanha sinceridade que eu sempre trago na minha carreira, na minha personalidade. Eu sempre fui muito de dizer assim na cara de todo mundo a forma que as pessoas são tratadas, principalmente a hipocrisia que é levada a todo mundo. Então eu sempre expus, não tenho problema nenhum em expor como realmente isso funciona. Eu, aos meus 14, meus 15 anos, né, eu tive a minha avó adoecendo e já tendo sobre as minhas costas a minha responsabilidade de vida. Então, através da minha mãe mesmo, é uma coisa que as pessoas vão sempre se assustar quando eu dizer isso, mas a minha mãe virou pra mim e falou: filho, olha, tá na hora de você ter a sua responsabilidade, aos seus 14 anos você tem a sua casa, você tem que pagar as suas contas. Por que você não começa a fazer exibicionismo? Foi aonde eu já desde então fui criado, nascido assim e desenvolvido nesse meio. Não só do audiovisual, é uma coisa que eu sempre admiro e eu sempre vou carregar isso comigo, mas também no meio da pornografia. E eu desde novinho eu precisei de achar um outro meio. Esse meio foi o quê? Saí da minha cidade do interior, vim para o Rio de Janeiro para ganhar a minha vida, só que por eu ser muito novo eu não tive oportunidade. Então eu entre passar fome, eu entre eu ficar na rua, eu acabei recebendo algumas propostas que era para ser realmente um garoto de programa. Olha, o meu primeiro programa foi uma coisa muito engraçada, tá? Eu tava na praia de Ipanema, no posto 9, e aí eu vi um rapaz assim, lindo, lindo mesmo, eu desejei. Não fui até lá realmente nessa intenção. Mas ele começou a conversar comigo e eu achando que aquilo ali, na verdade, estava sendo uma coisa, né, assim, rolando um feeling, uma coisa interessante, até no momento no qual ele virou pra mim e falou: então, qual é o seu preço? Quanto eu devo te pagar agora? Porque vocês brasileiros são só vistos como putas. E aquilo ali foi o que me deu uma deixa, assim, na minha cabeça para entender que de fato eu não estava ali porque eu estava curtindo. Eu estava ali porque uma pessoa estava me comprando temporariamente e fazendo um pequeno investimento, como eu costumo dizer, sobre mim. Na hora eu não tive reação, eu não tinha também como me compadecer para ele, mas a única coisa que eu soube fazer foi dizer um valor, abaixar a minha cabeça e aceitar tudo que tinha que ser feito. Fiquei nervoso, eu era muito novo, eu estava com 14 anos, me relacionando com um cara que acredito que ele tinha por média dos seus 27, 28 anos. Ele era um estrangeiro, eu estava aprendendo ainda a me comunicar, então tinha muitas coisas que eu não conseguia conversar com ele e ele me pegava já de força, já na maldade para fazer isso acontecer. De modo, foi muito ruim, sabe? Mas também foi de muito aprendizado. Eu posso colocar aí 80% das pessoas que me procuram é por conta do tamanho, né? Aquela coisa assim, é um novinho, um magrelo e que tenha uma coisa avantajada. Então eu sempre tive em mente que as pessoas me procuram através disso, porque quando eu tô assim vestido, elas não olham pra mim da mesma forma, elas não gostam de mim da mesma forma, mas quando eu mostro o que eu tenho, eu ganho uma passabilidade, uma chave para entrar em praticamente todos os lugares e estar com todas as pessoas. Eu tenho 21 centímetros, tá? Eu acho muito válido falar isso, que é o seguinte: eu, Monstro Mineiro, com 21 centímetros, trabalho com a minha realidade. Diferente de muita gente que usa aplicativos, né, FaceTime, entre outras coisas ali que estão sempre aumentando. Eu não gosto de trabalhar dessa forma, eu realmente, de fato, trabalho com o que eu tenho. Eu já tive uma bissexualidade muito aflorada, tá? Hoje em dia, eu não gosto de me encaixar num rótulo, mas se eu me encaixasse, eu me colocaria como bissexual porque eu tenho uma filha, tá? Não que eu gosto de me pôr em rótulos, mas assim, já fiquei com várias meninas. Eu acredito que se me der vontade, eu vou ficar, mas no meu dia a dia, sendo bem honesto,
eu sou muito gay, eu sou bastante homossexual. Eu tive passagens da minha vida que por volta dos meus 7 anos, tá? Eu me vi em situações que assim, filhos de vizinha, primos, estavam sempre naquela brincadeirinha ali de olha aqui, ei, pega aqui. E eu fui indo, fui gostando disso, fui cada vez mais ficando atraído. Então eu acho que a minha homossexualidade, ela começou através disso, eu comecei a me descobrir através disso. Quando eu cheguei na fase de me assumir para o meu pai, eu tive muitos problemas, onde o filho dele, né, estava morto para ele, onde ele veio com agressões físicas, ele praticamente agrediu a minha avó junto, simplesmente por não aceitar, porque eu sempre era o pegador da cidade, né, sempre estava com todas as meninas. Mas quando ele descobriu que eu também gostava daquela questão de estar ali no outro lado, foi como o mundo dele desabasse. Mas a verdade, uma coisa que eu nunca comentei sobre, eu tô comentando agora, é isso. A verdade é que ele não aceitava pelo fato dele fazer a mesma coisa do que eu fazia. E estar trabalhando já no meio do núcleo no qual ele fazia isso, sabe? Meu pai, ele já teve relações, tá, com outros homens. E eu comecei a trabalhar com essas pessoas que ele já tinha se relacionado. Então, por medo dele eu descobrir isso, ele começou a cada vez mais pôr empecilhos, fazendo ameaças, querendo me bater, me proibindo de certas coisas, mas que na verdade era só um medo que eu descobrisse do que ele fazia, que ele tinha relações sexuais com os outros garotos e que talvez, possivelmente, ele já, né, fez um negocinho lá, deu um negocinho lá de trás e provavelmente não gostou. Já tive conflitos, tá, com ele por conta disso. Chegou uma idade assim que eu não aguentei mais ficar com isso calado, não conseguia guardar isso mais pra mim. Eu passei 5 anos, na verdade, sem conversar com meu pai depois que eu me assumi. Foi onde eu trouxe isso à tona pra ele, olha, eu tô te dando uma opção mais uma vez de você voltar a ter o seu filho, de você ter a mim na sua vida, mas eu quero que você seja honesto comigo. Você fez A, B e C porque você não queria que eu descobrisse. Você, na verdade, não era questão de me aceitar, porque você não está se aceitando com o que você fazia no seu passado. Você não evoluiu. E foi aonde ele parou para pensar um pouquinho. Ele nunca me pediu desculpa em relação a nada disso, mas eu, como a minha questão de evolução de vida, eu perdoei, deixei de lado e hoje em dia a gente tem uma comunicação assim muito pouca, que eu não faço questão, mas eu sempre tô ali. A minha mãe, ela na verdade, ela sempre foi muito cabeça, ela sempre foi muito julgada pela minha família, mas muito amada por mim. Então ela sempre foi muito a minha amiga, na verdade, né? Então quando eu precisei de ter uma solução, de ter algo, sabe, ágil na minha mão, ela me deu essa opção. Você pode fazer o exibicionismo porque você vai estar ganhando seu dinheiro, mas você não está permitindo que ninguém se encoste em você. E eu mantive isso por alguns anos, até eu realmente ser um garoto de programa e esconder isso dela, mas chegou uma hora que não teve como. Saiu a público para minha cidade, né? Nessa época eu também já fazia algumas gravações de pornografia e todo mundo ficou sabendo, mas para mim foi normal, porém para minha família foi algo meio traumatizante. Eu já tive um problema com a produtora que foi o seguinte: gostei muito do seu trabalho, eu gosto muito do seu perfil, a forma que você é. Podemos ter uma reunião? Sim, claro, podemos ter uma reunião. E quando eu chego nessa reunião, e aí esse produtor já virou pra mim, falando assim, modos bem escroto mesmo de dizer, põe o pau pra fora, porque agora você tem que me comer, e se eu gostar da sua transa, eu te coloco pra dentro. Eu falei, não é assim. E aí foi aonde começou a aparecer esses problemas. Então meu maior problema é que eu, de fato, eu nunca me vendi pela fama, e nem nunca eu consegui me vender de fato mesmo pelo dinheiro. Porque acima de tudo, eu estava sempre olhando o modo que as pessoas estavam me tratando. E isso foi uma coisa que sempre me deu bloqueio para muitas produtoras. Eu vendo mais realmente como ativo. Eu nunca trabalhei assim de fato como passivo. Não é uma coisa que no meu dia a dia eu goste. Mas no programa, infelizmente ou felizmente, vale tudo. Então tudo bem conversado, tudo muito bem pago, acontece. Eu como ativo, eu cobro um preço muito inferior do que como passivo, porque não é uma coisa que eu goste, não é uma coisa que eu tô ali sempre vendendo, mas de fato, Monstro Mineiro, Ashley Letícia, ativo. Já me ofereceram um cachê muito alto já para ser passivo, mas eu também não aceitei, porque a questão de ser passivo, eu não acredito que seja a questão do dinheiro. De fato, no programa eu aceito quando é um dinheiro bom e que eu preciso,
Mas pra gravar não, eu gosto muito de estar ali no meio, eu gosto de estar sempre ali gravando, é uma coisa que eu levo super de boa, né? Porém, eu não aceitei, porque de fato não seria uma coisa interessante pra mim. Em primeiro ponto, eu não precisava, eu estava realmente numa estabilidade muito boa, então eu não teria por que aceitar. Em segundo, eu estaria manchando uma imagem que eu construí. E terceiro, como eu disse, eu não me vendo de fato pelo dinheiro, eu me vendo de fato pelo que eu estou fazendo. Tem uma mulher que me chamou para ir atender ela, né, uma investidora. E aí essa investidora virou para mim e falou assim: olha, o meu esposo tá chegando daqui a pouco em casa, eu vou deixar você escondido no banheiro e quando ele chegar, eu quero que você saia, amarra ele numa cadeira e não deixe ele sair, porque eu quero dar para ele o que ele deu para mim. Eu sei entender, mas ao mesmo tempo, né, curioso, eu perguntei. E ela me respondeu: ele me traiu com uma melhor amiga e agora eu quero trair ele com um garoto de programa, para ele ver que eu posso ficar com qualquer pessoa que seja bonita e muito mais gostosa do que ele. E eu nem sabia como lidar com um rapaz preso numa cadeira, vendo a esposa dele trair comigo, um garoto de programa. Então isso pra mim foi uma coisa inusitada. Além de produzir conteúdos adultos, eu sou produtor de conteúdo da Cariúcha, tá? Eu sou ator também e design gráfico. Eu tô sempre procurando estar no meio da tendência. Por mais que tenha essas duas realidades ali em mim, eu nunca abandono o outro lado. Agora eu tô participando de uma produção pra Globo, tá? Além de estar produzindo aí pra Cariúcha, entre outras pessoas também. Em anos de carreira, sabe, em anos ali de fundamento, mesmo no meio da pornografia, me abriu porta para os meus outros caminhos, na verdade, sabe? E eu já tenho projetos meus que alcançaram níveis internacionais, assim como eu tenho projetos também nacionais. Agora, para o pessoal que quer me encontrar, quer me contratar, de fato eu uso os dois meios de canais, que são o Twitter, que é o @monstromg, e o Instagram, que é o @ashleytice. São os meus únicos dois meios de contatos para trabalhos, independente se seja no conteúdo adulto ou não. E é isso, galera do Site Fino. Eu fico por aqui. Pra quem gostou, vou estar deixando as minhas redes sociais aí pra quem quiser me acompanhar, quem quiser estar me fazendo contratação, tá bom? Um beijo, um cheiro no coração aí de cada um. Tchauzinho.